E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com a Ana Luísa Franco, que é diretora jurídica, de negócios, governança e compliance do Banco Inter. Ana Luísa contou sobre a sua carreira, os erros e acertos, desafios e projetos, diversidade e, é claro, trouxe muito conteúdo e curiosidades. E falou ainda sobre o Banco Inter e o seu processo de transformação para um banco digital. Entre nós, imperdível. Mas vamos do começo. Ana Luísa se formou em Direito pela Milton Campus de BH, fez um LLM pela Universidade de Houston e diversos cursos de soft skills, em especial sobre gestão e liderança. Trabalhou em escritórios de advocacia no Brasil e Estados Unidos, empresas investidoras e investidas, até chegar ao Banco Inter, onde está atualmente. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Ana Luísa, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, Sapiro. O prazer é todo meu. Agradeço o convite e vamos lá. Vamos. Olha só. Para começar, a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira sólida, você tem passagens por escritórios de advocacia, empresas e banco. Essa sua trajetória ela foi planejada e, caso contrário, quais eram seus objetivos? Acho que eu dividiria essa resposta em algumas partes, né? Eu acho que o início da carreira a gente acaba não se planejando tanto, né? Então, até a própria escolha do curso de Direito foi algo que eu ainda estava em dúvidas, comecei cursando Direito e Economia, e ao longo do tempo eu fui decidindo mais pelo Direito, e já na faculdade, né, como estudante de Direito, ainda tentando me encontrar e saber o que me chamava mais atenção no curso, né, para que lado eu queria ir. Uma grande parte de amigos e referências que eu tinha eram muito com viés processual, contencioso. Eu fiz um primeiro estágio em um escritório pequeno de contencioso e acabei decidindo que não era isso que eu queria fazer. Da mesma forma, também por eliminação, né, olhei a carreira pública, também entendi, acabei nem fazendo estágio em carreira pública, mas entendi também já no início que não era algo que eu queria fazer dentro do direito, e aí fui procurando entender o mercado dos escritórios corporativos e procurei fazer um estágio onde eu fiquei por 3 anos e meio atuando nessa área. E aí, já nesse estágio, já inspirada por algumas pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória, né, dessa carreira inicial no meu estágio, eu comecei a buscar um pouco do que eu queria fazer quando eu me formasse. E foi essa busca, essas pessoas, essas conversas que me levaram a planejar esse início de carreira, né? Que seria me formar, fazer um LLM fora, tentar trabalhar em um escritório também estrangeiro e depois ir para o mercado de São Paulo ou eventualmente do Rio de Janeiro, que foi o que eu acabei fazendo. Aí o que aconteceu, né, de lá para cá, acho que planejar é muito difícil de falar que foi tudo planejado, porque a gente não planeja uma carreira inteira, mas eu sabia o que eu queria alcançar, né, ao longo dessa carreira e comecei a trabalhar muito para isso, né, bastante foco, bastante dedicação, buscando estar nos lugares que eu gostava, que eu admirava, e o resto foi acontecendo como fruto desse trabalho, né, dessa dedicação e dessa paixão por tudo que eu sempre fiz e faço até hoje. Então, eu dividiria a resposta em duas, né? Aquela ausência de planejamento no início, mas um planejamento em algum momento que vai te levando aí aos caminhos que você quer trilhar ao longo da carreira. Olha, será que depois de 20 capítulos estamos no 20º episódio, quebramos o 100%? Porque de alguma maneira a tua resposta é positiva, você planejou a tua carreira. É claro que a carreira ela vai levando a gente, mesmo que a gente planeje, ela vai traçando o caminho que ela própria define, Sim. né? Mas muito bacana ver que você de alguma maneira
planejou, você quis estudar fora, trabalhar fora, voltar ao mercado de São Paulo, depois voltou para BH, mas você conseguiu, dentro do teu planejamento, trilhar esse caminho. Muito bacana. Ana Luísa, você, como eu te disse, e disse aos ouvintes, passou por estruturas distintas, né? Você passou por escritório, você passou por empresa e por banco. Você nota uma diferença do perfil de profissional em cada uma dessas estruturas? Sim, acho que tenho notado ao longo dos anos que tem bastante diferença, né? Então, acho que o advogado corporativo é um advogado que, além de ter que entender do direito, ele tem que entender do negócio cada vez mais. Assim, a gente fala muito internamente que a gente tem que ser viabilizador do negócio, dentro, obviamente, da legalidade. E então a gente trabalha no sentido de ser cada vez mais entendedores daquilo que a empresa faz e de buscar cada vez mais soluções jurídicas para o negócio. Então, acho que essa é a grande diferença do advogado corporativo para o advogado de escritório, porque o advogado de escritório, obviamente, esse perfil vem mudando muito e eles vêm sendo cada vez mais entendedores do negócio dos seus clientes, mas eles não estão no dia a dia, né? Então, na maioria das vezes, uma assessoria X ou Y acaba por não ter o conhecimento global do que está por trás de algumas decisões. O advogado de escritório não vê como uma certa decisão nasceu e ele faz aquele projeto e também não sabe como esse projeto vai se maturar depois que ele foi entregue. Então, existe uma grande diferença, sim, ao passo que, hoje em dia, acho que o perfil desse advogado de escritório vem mudando bastante e essa mudança é super necessária, porque as empresas vêm cada vez mais buscando advogados que entendam do negócio. Não adianta mais hoje ser apenas um consultor ou apenas um advogado que assessora num projeto X ou Y. Ele tem que entender, ele tem que estar um pouco mais, cada vez mais alinhado com o cliente, né? Então, acho que os perfis veio convergindo um pouco mais, mas não era uma realidade há algum tempo atrás. Você tem toda a razão. Eu que venho acompanhando esse mercado ao longo desses últimos 10, 11 anos, é impressionante a mudança. A mudança de mentalidade, a mudança de perfil. Antigamente era fácil até de responder. O advogado de empresa generalista, o advogado de escritório especialista, pronto. Hoje já não é mais assim. Você encontra generalistas dentro do escritório, especialistas dentro de empresa. E o perfil vem convergindo mesmo. Ele vem se aproximando cada vez mais, porque hoje o advogado ele é voltado a negócios. Sim. Seja no escritório de advocacia, seja na empresa. E o perfil do advogado da empresa hoje, ele tem que entender questões que vão muito além do direito. Então, além do negócio, a gente tem que entender de gestão, a gente tem que entender de finanças, a gente tem que entender de tecnologia, porque o mundo mudou muito, as empresas estão extremamente envolvidas em todos esses tópicos, né? Então, tecnologia hoje não é só uma área das empresas de tecnologia. Então, acho que isso nos faz, o que eu falo que é muito legal, que isso nos faz como profissionais do direito a mudar muito o mindset, porque se você não tem um mindset pró-negócio e entendendo todas as áreas que fazem o negócio acontecer, você acaba sendo um advogado corporativo incompleto. E me diga uma coisa, Ana Luísa, você falou do perfil corporativo e de escritório. O perfil que trabalha em banco é diferente? Não, assim, o perfil que trabalha em banco ele é diferente na medida que é uma área regulada, né? Uma empresa regulada. Então, acho que o perfil corporativo de todas as empresas reguladas é um pouco diferente do que das empresas não reguladas. Mas, no limite, o advogado corporativo de banco ele tem que ter essencialmente essas características. A diferença é que tem uma questão a mais que é, né, de cumprimento de regras muito mais específicas que vêm do órgão que te regula. Muito bem. Agora, voltando um pouco para a tua carreira, na verdade, tua formação profissional, logo que você se formou, você foi fazer um LLM em Houston. Daqui surgem duas perguntas. A primeira delas é, o que te motivou a fazer um LLM quando ainda não era, digamos, comum ou normal? E olhando para trás, você entende que foi o timing correto ou se você pudesse voltar no tempo, você teria feito alguns anos mais tarde? Nesse início, o que me fez planejar o meu LLM, e isso vai um pouco com a pergunta que eu já te respondi, né, das pessoas com quem eu interagir no momento do meu primeiro estágio mais longo. Então, eu cheguei a conhecer alguns advogados e algumas advogadas que já tinham feito essa trajetória. E essas pessoas foram as pessoas que abriram o meu olhar para essa possibilidade. Então, já aí no
no quarto ano da faculdade, eu comecei a olhar para isso e, enfim, até antes de fazer o LLM, eu passei uma temporada nas férias lá da faculdade, fiquei 2 meses nos Estados Unidos visitando escolas e tal, e foi por isso que eu acabei fazendo esse planejamento, né, que eu comentei no início, assim, vou me formar, vou para fora, fico um tempo e volto já para o mercado, né, os mercados que eu queria trabalhar. E ir para fora naquele momento, ainda tão cedo, foi exatamente porque eu queria fazer esse shift de carreira, né, sair dos escritórios pequenos de Belo Horizonte e ir para escritórios maiores em outros lugares, e o LLM era o que eu acreditava à época que me proporcionaria essa mudança. Então, pensando em timing, para mim o timing foi o ideal, porque ele me permitiu fazer o que eu queria fazer, que era essa mudança. No entanto, certamente eu acho que a pessoa que vai fazer o LLM, vai trabalhar fora com, né, com um pouco mais de bagagem, certamente pode aproveitar muito melhor o curso. Mas eu também não digo que eu não aproveitei, porque foi muito interessante, enriqueceu bastante o que eu precisava, né, me desenvolver e buscar naquela época. Então, para mim, o timing foi perfeito. Então, acho que cada um tem seu timing, né? Então, depende muito do que cada um está buscando naquele momento específico de carreira. Muito bom, perfeita resposta, porque às vezes as pessoas gostam, especialmente no direito, de trazer verdades absolutas. Então, tem que fazer o LLM só depois de X anos de formado. E você trouxe uma realidade, é verdade, você vai mais maduro, talvez você aproveite mais. Mas e pro teu planejamento de carreira? No teu caso, pro teu planejamento foi perfeito. Então as pessoas têm que esquecer a história da verdade absoluta, olhar para si e ver o que é melhor. E qual que é o timing melhor. Exato. Cada carreira é uma carreira, cada pessoa é diferente, então cada um tem seu timing, né? Obviamente não pode deixar passar o tempo demais, porque também acaba podendo prejudicar alguns momentos de carreira, mas acho que cada um tem que encontrar o seu tempo. E ali, quando você acabou o LLM, você atuou 1 ano por um escritório estrangeiro e depois você voltou e trabalhou no Sescom Barrier, que até então era pequeno, era recém-montado, né? Como é que foi a sua experiência em um escritório estrangeiro e que diferenças que você notou da estrutura estrangeira para a estrutura brasileira à época? Saindo de Belo Horizonte, né, indo para o LLM, depois para o escritório, obviamente encontrei uma estrutura extremamente diferente. O escritório onde eu trabalhei era um escritório extremamente diverso, né? Tinha pessoas variadas do mundo todo, ou clientes também de nacionalidades diferentes, porque eu fiquei baseada em Houston, e Houston é um polo aí de oil and gas, energia e tal. E um grande centro, assim, é uma cidade muito internacional, assim, um grande centro médico, além disso, e a época que eu trabalhei lá, assim, era uma diversidade cultural enorme. E isso se refletia também no escritório. Então, foi uma experiência muito, muito bacana, muito diferente da experiência que eu havia tido aqui até então, com operações muito maiores. E foi onde eu, pela primeira vez, comecei a trabalhar com o mercado de capitais. Foi a primeira operação que eu trabalhei, foi lá. Também com Project Finance, também foi lá. E pela minha fluência, né, tanto, né, falava inglês, obviamente, né, português, obviamente, mas também falava espanhol, então eu acabava sendo alocada em outros projetos, em outros países também. Então foi uma experiência internacional muito rica. E também, assim, o que foi interessante foi que, apesar de toda essa diferença, eu tive alguns mentores ao longo da temporada que eu tive lá. Foram 3 sócios com quem eu trabalhei em 3 projetos diferentes, que realmente me ajudaram muito nessa trajetória, nessa transição. Como você mesmo mencionou, né, uma advogada ainda que tinha ido muito recente, né, era muito recém-formada, e eles foram muito importantes para me ajudar a transitar, me mostrar essa nova forma de trabalhar, e foram pessoas que me expuseram a coisas muito interessantes e me ajudaram a vencer as barreiras aí da diferença ao longo desse 1 ano que eu fiquei com eles. Poxa, muito bacana. Você trouxe uma figura que eu gosto muito, já comentei em alguns outros episódios, que é o mentor. Que é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda não tem com força aqui no Brasil. É uma coisa bastante comum, especialmente nos Estados Unidos. E a gente corta um caminho enorme quando a gente tem um mentor, né? Então, muito legal você trazer essa figura e torço muito para que no Brasil a gente comece a ter isso de uma forma mais recorrente. Porque eu acho que é um relacionamento muito rico, né? O mentor não só ele te ensina muito, mas eu tenho ouvido falar coisas muito legais a respeito dessa relação, que é não só o mentor ensina, mas como ele aprende muito também.
Então, é uma relação de troca importante, porque é uma relação onde as duas pessoas estão muito abertas. Então, cria-se ali um vínculo muito interessante, uma riqueza de aprendizado, né, dos dois lados, mas principalmente para quem está sendo, né, objeto dessa mentoria. E acho que facilita muita coisa, propulsiona outras e te ajuda a caminhar pelas dificuldades com uma visão da experiência. Então, acho que realmente a gente precisa desenvolver isso mais, porque de fato é muito rico. Exato, é isso mesmo, tomara. Bom, do Sescom, que a época não era tão grande quando a gente comentou, você foi pro gigante e o renomado Machado Meyer, né? Onde você coordenou a estrutura de BH por 4 anos. Que desafios que você encontrou lá no Machado Meyer, especialmente nesse cargo, que é um cargo de coordenação de uma estrutura toda? E o que muda na prática? Quando eu fui para o Machado Meyer, na verdade, eu fiquei 4 anos coordenando BH, mas eu passei uma temporada também com eles em São Paulo, né? Então, mais ou menos uns 3 anos. Ao todo, fiquei lá 7 anos e um pouquinho mais. Então, assim, o que mudou, né? Eu fiquei 3 anos muito nichada em alguns tipos de operações, focada em mercado de capitais, M&As, societário. E quando eu vim montar o escritório deles aqui em Belo Horizonte, já existia até uma presença em Belo Horizonte já há um tempo antes, né, da minha chegada, mas quando eu vim, foi quando a gente decidiu realmente ter a placa aqui, ter a estrutura física. Então foi um desafio muito grande. À época, apesar da estrutura ainda ser muito pequena, era um momento que eu vim para promover o escritório aqui e todas as áreas de atuação do escritório. Então, o que mudou na prática foi que eu saí daquele escopo mais nichado, né, de M&A e mercado, para olhar para o escritório como um todo e ter um relacionamento muito mais amplo com todas as áreas e tentar vender isso para os clientes potenciais de Belo Horizonte. Então, eu tinha que fazer esse cross-selling, né, das áreas e me abrir aí para conhecer novas áreas e me tornar um pouco conhecedora, né, obviamente, de tudo isso que eu estava tentando vender e mostrar aqui para os potenciais clientes e clientes que eu já tinha, porque enquanto eu estava em São Paulo, eu atendia já muitos clientes daqui. A maioria das operações que o escritório captava em Belo Horizonte acabava colocando as pessoas que tinham uma afinidade, né, com a cidade, então eu acabei vindo para cá com alguns clientes que eu já conhecia, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha que mostrar para eles essas outras áreas e mostrar essas outras capacitações do escritório. Então foi muito legal porque me abriu o leque de conhecimento, né? Até resgatando também experiências antigas. Eu já tinha trabalhado muito em Project Finance, até quando eu estava no Sescom também, e nos Estados Unidos, então acabei voltando a interagir com o time de infraestrutura do escritório e tal. E, além disso, tem toda a parte também de gestão, né? Então, como responsável pelo escritório, eu acabei tendo que olhar para toda a parte financeira, a parte de gestão, resultados e tal. No entanto, acho que o interessante foi que também não caiu numa estrutura tão grande, então essa transição foi, de uma certa forma, mais suave. O escritório era pequeno, e então foi um aprendizado que foi indo aos poucos também, não foi tão radical. Não cheguei para uma estrutura enorme que eu tinha que fazer gestão aqui. Poxa, que bacana. Você falou de uma atuação mais generalista, até da parte administrativa, financeira, liderança. Isso de alguma forma te abriu a cabeça para o mundo corporativo, que é o teu próximo passo na carreira? Certamente abre, né? Assim, você passa a ter um olhar um pouco mais diferente para o teu próprio trabalho. E aí volta, né, as origens daquela minha escolha entre direito e administração, economia, né? Na verdade, eu estava entre economia, administração e direito. Mas eu sempre gostei. Então, acho que quando eu me vi posicionada numa estrutura que eu tinha que cuidar de uma forma geral, para todo, né, olhando para todas as possíveis atuações, eu fiquei muito feliz, fiquei muito realizada com isso. Acho que certamente começou a me abrir aí o olhar para outras opções, inclusive. E, bom, de lá, inclusive, você realmente foi para o mercado corporativo, inicialmente na Tarpon Investimentos. Depois você trabalhou em algumas investidas, dentre elas a Arezzo e a Omega Energia, né? Qual que é a diferença entre as estruturas, especialmente a Tarpon, que é investidora,
para a Arezzo, a Ômega e as outras investidas que você trabalhou? E que projetos interessantes que você participou e que você pode dividir conosco? Essa é uma pergunta interessante porque trata exatamente do meu movimento de mudança de carreira, né, de escritório para a empresa. Eu falo que eu não poderia ter tido uma oportunidade mais rica de fazer essa mudança do que ter feito isso junto com a turma da Tarpon, que eram clientes à época do escritório e pessoas que eu admirava muito. E então foi muito legal essa chegada para trabalhar com um time que eu admirava, que tinha um nível de gestão e jurídicos, né, na época, com quem eu interagia muito, e pessoas que eram, assim, que eram muito admiráveis, que ainda são, obviamente. Assim, a diferença era muito grande entre estar em Tarpon e estar nas investidas, porque quando eu fui para Tarpon, eu fui para fazer um projeto que era não só olhar para Arezzo e Ômega, mas eu tinha ainda outras investidas, e sendo ela Arezzo e mais uma outra que eram companhias abertas, e outras que eram investimentos recentes, ainda em plano de 100 dias e tal. Então, quando eu cheguei, a minha primeira missão foi de entrar para o comitê de riscos operacionais de todas essas empresas, entender o mapeamento de todos esses riscos operacionais e participar dos comitês que seriam criados em cada uma das empresas. Com isso, assim, o conhecimento completo do negócio foi muito natural, porque quando você está no comitê de risco operacional, você está olhando as empresas, né, de uma forma global. Então, a gente tinha que realmente entrar no negócio, mapear exatamente tudo que estava acontecendo e tratar cada um desses riscos que a gente, né, mapeava, identificava e catalogava. Então, as reuniões eram muito ricas, eu tinha interações com os CEOs, os CFOs e todos os gestores de cada uma das equipes relevantes que estavam participando dos comitês. Então, foi muito legal por esse lado, que me deu uma visão do business, né? Foi uma primeira aterrissagem como advogada corporativa, ao passo que eu ainda não era advogada das empresas propriamente dita, eu era da Tarpon. E aí, enquanto isso, trabalhando nos comitês, eu tinha também a missão lá, junto com mais um advogado, de participar de todos os projetos estratégicos jurídicos dessas empresas. Então, a gente olhava os M&As, a gente olhava as operações de mercado de capitais, negociações contratuais relevantes, enfim, e tudo que se desdobrava aí de forma jurídica, para o jurídico corporativo olhar, eu acabava acompanhando tudo. Então, foi uma transição muito interessante na medida que eu vi um pouco dos dois mundos. Eu não deixei de atuar como uma advogada in-house, mas, ao mesmo tempo, eu tinha esse olhar também do investidor, que trazia aí uma grande riqueza de detalhes aí todo dia, um nível de excelência aí no olhar muito grande. E então essa minha chegada foi muito legal, porque foi um mix, e com isso eu vivi os dois mundos ao mesmo tempo, e foi uma experiência fantástica. E aí, após um tempo, esse grupo que a gente montou, ele se desfez na medida que essas pessoas foram alocadas nas investidas, e eu fui para a Ômega Energia. E aí já uma mudança, né, grande, na medida que eu deixei de olhar para as outras investidas, apesar de que eu fiquei em Arezzo ainda mais um tempo, a pedido do Anderson, acabei ficando lá mais 9 meses, mas eu já estava alocada em Ômega como in-house, e aí olhando exclusivamente os projetos de Ômega e trabalhando, né, nos M&As. Na época a Ômega estava começando aí a criar esse portfólio enorme que eles têm hoje, e fazendo várias aquisições. Então foi uma temporada riquíssima também de aprendizado e desafios. Poxa, que bacana. Muito interessante. Você trouxe a história do Machado Meyer, quer dizer, uma estrutura enorme, onde você teve uma aterrissagem, como você colocou, mais fluida, porque apesar de ser o Machado Meyer, era uma estrutura menor. Isso se repetiu quando você migrou para o ambiente corporativo, inicialmente na investidora, trabalhando de uma forma e se acostumando à cultura no mercado, e depois nas investidas. Né? Que bacana, interessante. E de lá, um desafio gigantesco, né? Que é o Banco Inter, que é onde você está hoje. Né? Então, a primeira coisa que eu queria saber é como é que foi essa mudança, como é que veio o convite, e também, assim, logo que você entrou, o banco lançou a conta digital, que foi o primeiro passo para transformar o banco no que ele é hoje. E aí eu queria entender como é que foi participar dessa migração de um banco tradicional para um banco digital, e o que mudou na prática. O meu relacionamento com os controladores do Banco Inter, ele é bem antigo, né? E ele começou à época do IPO da MRV. Então, pelo Machado Meyer, a gente
né, foi mandatado aí como os advogados responsáveis aí por conduzir a MRV pelo IPO, representando, na época, os bancos. E foi lá que foi o meu primeiro relacionamento com eles. Um IPO muito bem sucedido, que depois disso, esse relacionamento originou em operações constantes que o Machado Meyer, né, e particularmente eu, com o time lá que eu tinha à época, a gente atendia MRV em bases anuais, mais ou menos uma operação por ano, né? O IPO deles foi em 2007. Então, todos esses anos eu acabei tendo uma interação profissional muito grande com eles, e o convite para ir para o Banco Inter foi muito decorrente desse relacionamento. Assim, eles estavam buscando à época uma pessoa para fazer a liderança do jurídico e buscaram em Belo Horizonte uma pessoa que eles conheciam, com quem eles já tinham um relacionamento. Então, o convite veio, fiquei super feliz. Cheguei no Banco Inter em 2015 e quando eu cheguei, e aí já indo para a segunda pergunta, né? O Banco Inter ainda era intermédio, um banco de crédito pequeno, né? De pequeno porte, com um volume razoável de clientes, mas nada comparado ao que temos hoje. Um volume tão pequeno comparativamente a hoje e mais ou menos 280 colaboradores. E aí, quando eu cheguei, eles estavam já começando a fazer o planejamento estratégico de toda essa mudança organizacional do banco. Então, esse foi o meu primeiro projeto. A gente trabalhou aí em todo o redesenho do banco, que ainda continuou como intermédio uma época, mesmo após esse redesenho, mas que foi o shift para começar a se lançar como um banco digital. Então, quando eu cheguei, a gente tinha 0 contas digitais, né? Assim, estava começando, não posso dizer que era 0, mas estava começando, e hoje somos 9 milhões de correntistas, né? Então, um crescimento... Somos um aqui, hein? Reinvent Legal é correntista do Banco Inter. Que bom. Fico super feliz em saber. Então, assim, um crescimento absurdo aí nesses últimos anos, uma mudança, né, cultural também muito grande. Então, todo esse crescimento veio transformar o intermédio de um banco de crédito para um banco digital, e depois de ter toda uma mudança cultural e crescer também de 290 funcionários para 2.000 hoje. Uau. Então, um crescimento em todas as áreas, né? Então, a mudança foi muito interessante porque eu participei de toda essa virada em todas as áreas, porque no fim, quando você, né, assim, com poucos clientes e um volume pequeno de colaboradores, você acaba conseguindo contribuir numa agenda muito grande, né, acabando contribuindo em todas as áreas. E aí, à medida que você vai crescendo, a gente foi trazendo, né, novas pessoas e novas diretorias e capacitando cada vez mais o time. E aí agora eu estou mais focada na minha área de origem, mas no Banco Inter eu acabei já olhando a área de facilities, eu já acabei assim, gerindo a área de RH durante um tempo. Então eu tive uma passagem muito interessante exatamente por conta desse crescimento todo, ajudando em momentos diferentes, em áreas diferentes também. Então foram, né, os desafios foram enormes, não só desafios jurídicos em si, desafios de gestão, aprendendo a fazer gestão, trabalhar fazendo uma gestão de uma área, depois de uma outra área, que também não era minha área de expertise de origem, né, como o RH, por exemplo, onde eu fui, né, tive uma experiência incrível trabalhando com o time de RH, e agora focada de novo 100% aí na área jurídica. Então, passei por vários desafios e já vi um pouco de tudo no Inter. Você falou de áreas, né? Hoje você é diretora das áreas jurídica, de negócios, governança e compliance, né? Que é bastante coisa, né? Uhum. Feita essa introdução, como é que você realiza a gestão de tantas áreas e áreas distintas e de tantas pessoas? E como é que você enxerga os seus próximos passos no banco? Acho que a gestão de tantas áreas, ela se dá na medida que você tem metodologias de gestão, né? Então, obviamente, nunca é fácil gerir muitas áreas, mas quando você coloca suas rotinas de gestão e você tem o seu time já preparado para atender essas rotinas e também que fazem essas rotinas com seus próprios times, isso vai se tornando cada vez mais fluido, né? Então, acho que esse crescimento todo que a gente teve e essas mudanças, né, de áreas, pelo menos da minha parte, me trouxeram uma grande necessidade de me capacitar como gestora cada vez mais. Então, não hoje, né, mas já há algum tempo eu tenho no meu time uma área de gestão que me ajuda a navegar por toda essa dinâmica, né,
essa rotina de acompanhamento de indicadores, de relatórios, de sistemas, inclusive. É uma área que apoia também os processos de tecnologia das áreas. Então, tem sido, obviamente, um grande desafio. Não vou falar que é fácil, pelo contrário, mas você ter esse olhar para a gestão é algo que é essencial e que facilita muito a condução e o dia a dia. Muito bom. E como é que você se enxerga aí dentro do Banco Inter? Quais são os seus próximos passos? Eu acho que o banco, assim, eu nem falo mais que é banco, né? A gente hoje já se posiciona como Inter, né? O Inter hoje vem se tornando um grande, importante player do mercado, crescendo bastante, com vários projetos. Eu acho que o próximo passo, eu ainda não sei qual será, mas eu tenho certeza que, assim, por toda a estratégia que a gente está olhando, acho que tem muita oportunidade, sempre vai ter. Acho que o futuro, eu não sei dizer, mas com certeza coisas boas estão por vir. Sem dúvida nenhuma. Você entrou num banco que era tradicional, tinha um outro nome, aí mudou para o digital, vocês cresceram quase 10 vezes. E até fruto desse crescimento, em 2018, vocês abriram capital na B3, né? O que acabou mudando na sua rotina e dentro do banco? Muda muito, né? Assim, no momento que você se torna uma companhia aberta, você traz para si, né, mais um regulador, então isso é super importante. E mais rotinas e mais acompanhamento, inclusive e principalmente acompanhamento do mercado, né? Então, a minha rotina mudou na medida que eu precisei, né, estruturar mais uma área aí para atender as necessidades do grupo. E a rotina do grupo muda muito na medida que você passa a ter também novos rituais, novos reportes, novas interações e a necessidade de trazer novas capacitações internas também. Então, é uma mudança muito grande que projeta a empresa de uma forma, né, muito maior, dá muito mais visibilidade e, com isso, traz um rigor também muito maior. Então, o IPO ele vem como um propulsor de muitas mudanças, né, internas, não só para mim, como em todas as diretorias, em todas as áreas da empresa. Então, eu vejo como uma mudança super positiva que cria aí uma trilha de crescimento interno muito boa e faz com que o nível de entrega fique cada vez maior, né? Então, a gente tem que gerar valor para os acionistas cada vez mais e a gente trabalha exclusivamente perseguindo isso, sempre. Então, obviamente, cada área, né, né, da sua forma, mas acho que o norte comum é esse, a entrega de valor constantemente. Então, a mudança, basicamente, que eu entendo é essa. Muito bem. Agora, para fechar a tua carreira, 2 últimas perguntas. A primeira delas é o seguinte: claramente você tem uma carreira que dentro do possível foi planejada, mas de muito sucesso, de muitos desafios e crescimento, né? Olhando para ela, tem alguma situação, algum exemplo de algo que deu errado e que você agiu ou corrigiu a situação? A gente sempre tem, né? Ao longo da carreira, assim, as coisas, assim, obviamente, acontecem coisas que dão errado e a gente tem que corrigir rota. Eu acho que isso é a beleza do aprendizado, né? Assim, você tem que ter erros na sua vida para que você aprenda com esses erros e evolua cada vez mais. É um pouco clichê, mas é verdade. Acho que como um grande erro que eu tive, assim, teve um determinado momento entre a minha carreira de Tarpon e vir para o Inter. Eu estava avaliando se eu voltaria para São Paulo ou não. Já era casada, né? Já tinha filhos, então era uma mudança um pouco mais difícil. Eu optei naquele momento em me desligar de Ômega, porque o próximo passo seria ir para São Paulo e a gente acabou por uma decisão pessoal, não querendo seguir com essa mudança. E eu tentei, assim, fiz uma decisão de ir para um escritório pequeno, local, que tinha, e assim, essa decisão foi não muito bem pensada. Eu acreditei aí no modelo de negócios que eu não aprofundei como que era e acabei ficando aí por um período super curto, assim, 6 meses, mais ou menos, numa estrutura muito pequena que não tinha muito a ver com toda a cultura corporativa pela qual eu já tinha passado, né? Nem de escritório, era muito diferente da cultura de escritório que eu tinha conhecido e, inclusive, da cultura corporativa que eu conhecia, né? Então, foi uma passagem muito rápida, mas que me mostrou que, de fato, assim, quando você está num lugar onde você não
enfim, não tem alinhamento de cultura, não é realmente um lugar onde você deva ficar. Então, felizmente, a passagem foi super rápida e o convite do Banco Inter veio na sequência, e aí foi, de novo, né, a minha ida para um novo projeto no qual eu sou muito feliz e desde o início fui muito feliz. Então, acho que esse grande erro aí, nesse pequeno período de tempo, é um erro também que acho que a gente tem que sempre aprender a pensar os nossos movimentos de carreira com cuidado e sempre olhar, assim, uma proposta chega, né? Todo mundo está sujeito a isso o tempo todo, mas quem quer fazer uma mudança de carreira tem que sempre entender a fundo, assim, o lugar que está sendo proposto, qual é a cultura. Acho que a cultura é muito importante. Então, ela tem que ser um elemento essencial da tomada de decisão. Você traz aqui um ponto muito importante, que é avaliar a estrutura para a qual você está indo. Às vezes, no anseio de mudar e de se recolocar, a gente acaba topando um projeto sem entender a fundo o que é, né? Exato. E isso, no final do dia, acaba não dando certo, e aí você tem que procurar novamente, dá dor de cabeça. Mas eu gosto muito de fazer essa pergunta, Ana Luísa, porque mesmo em carreiras de muito sucesso, como é a sua, a gente tropeça, a gente comete erros, é normal. Sim. E os erros são importantes. Exato. Né? O mais importante é a gente olhar para o erro como aprendizado. Então, tem uma beleza em errar, né? Isso te ajuda, isso te faz crescer sempre. É isso, as pessoas precisam parar de achar que ninguém erra. E que quando erra, é uma coisa que você não consegue retomar. Não, o erro faz parte da história, faz parte do aprendizado. A gente tomba para levantar. Exatamente. O mais importante de tudo é não errar constantemente, né? Tem que errar, aprende, erra, aprende. Tem que procurar não errar, né? Mas se você errar, aprenda com o seu erro. É isso mesmo. E para fechar a tua carreira, assim, minha pergunta, você chegou assim num ponto muito alto, num cargo alto, numa empresa muito bacana, né? Mas ao longo dessa jornada, você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher, ou você sentiu que teve que superar mais obstáculos que o usual para chegar na tua posição atual? Essa é uma pergunta muito, muito legal, assim, é uma pergunta que vem sendo muito discutida, né? Acho que o preconceito, obviamente ele existe, mas eu particularmente, eu nunca fui constrangida, me senti constrangida por esse preconceito. Mas, obviamente, a gente consegue perceber ao longo da carreira algumas decisões que partem, né, que tem uma certa influência, assim. No entanto, acho que... E aí isso vai também de encontro com a sua segunda pergunta. E depois eu volto na primeira de novo, tá? Claro. Eu acho que quando a gente também se dedica muito e tenta romper essas barreiras, isso também é muito bem visto, né? Apesar de, em alguns lugares, pode ter existido algum tipo de preconceito. Então, assim, eu acho que o desafio muito grande, né, para a mulher é conciliar, aí dito isso, né? O desafio grande que vem é conciliar carreira e filhos, realmente é um desafio muito grande. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, a gente tem que trabalhar realmente muito mais para conseguir conciliar tudo isso. E quando eu digo trabalhar muito mais, é não só no teu trabalho, mas o teu trabalho em casa também, a sua dedicação em casa, toda essa doação que a gente tem que ter em casa, que de uma certa forma interfere ou reflete no trabalho. Então, de verdade, é um desafio. Todo mundo me pergunta isso, como você consegue? Eu falo, a gente vive um dia após o outro, porque cada dia você acorda e tem um desafio diferente, principalmente quando você é mãe. Eu tenho 3 filhos e de fato, é super difícil conciliar tudo, mas eu falo que dá para fazer. Como que dá para fazer? Com amor pelo que você faz, dedicação. E não é fácil, assim. Tem dias fáceis e tem dias que são super complexos, né? Então, mas o legal é que no fim dá certo quando você tem paixão em tudo. E aí, assim, voltando para preconceito, né? Eu gosto de contar uma história muito legal, depois eu conto uma história onde acho que eu já vivi algum certo preconceito. Mas começando pela história boa, aqui no Inter, eu tive a grata surpresa de nunca ter visto um preconceito existindo, nem de uma forma disfarçada, assim, né? Que eu já tinha visto em alguns outros lugares. E eu tive quando eu tive o meu 3º filho, eu estava na minha licença maternidade ainda, e teve uma reunião do conselho. E aí eu ainda estava, assim, eu estava com 3 meses de licença e estava tudo organizadinho em casa. Eu falei, eu vou lá, né, na reunião do conselho, era super importante, eu tinha faltado 2.
E, obviamente, por um motivo muito nobre, mas nessa terceira eu falei que eu ia participar. E aí participei da terceira reunião e depois dessa reunião o presidente do banco me pediu para ficar um pouquinho e chamou outros diretores e eles me fizeram o convite para assumir a diretoria do banco. Legal. Então, assim, em plena licença maternidade, eu tive um convite que era totalmente inesperado e foi algo que foi muito, muito marcante na minha carreira como mulher, né? Como mulher e principalmente naquele momento como mãe e como mãe em licença. Então, acho que é um exemplo muito legal que eu gosto de contar, porque isso demonstra que as coisas vêm para quem está fazendo um bom trabalho e independente da diversidade na qual você se encontra, né? Então, acho que é um exemplo muito legal. E aí, contando a história boa e assim, pensando em outras fases da minha vida, o que eu senti, assim, não de maneira muito óbvia, quando eu tive meu primeiro filho, é que algumas coisas acabaram sendo postergadas na minha vida pela questão de ter virado mãe, né? Principalmente quando você está no escritório. Então, acho que, obviamente, nunca houve um preconceito assim, muito óbvio, mas a gente sente, né? Porque, de fato, a divisão aí, o divisor de águas de você ter o primeiro filho é algo muito importante e que as empresas acabam olhando para aquilo, né? Algumas, né? De alguma forma, mas, de fato, constrangida nunca fui, acho que como fruto desse trabalho que eu venho sempre fazendo, mas é algo que a gente tem sempre que trabalhar para que isso não aconteça. Não, sem dúvida. E eu gosto, de novo, de fazer essa pergunta e também de falar sobre diversidade, porque são temas que a gente tem que bater cada vez mais, né? Uhum. E eu gostei do teu exemplo positivo. Uma das nossas entrevistadas, não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se ela já quer abrir isso, mas eu fiquei muito contente quando eu recebi, primeiro, a notícia que ela estava grávida e, segundo, que grávida de 5 meses ela recebeu o convite para trocar de empresa. Então, legal, a gente vem, e eu venho acompanhando o mercado, venho vendo uma mudança muito interessante. Claro que você ainda tem empresas que fazem aquelas perguntas grosseiras, se a pessoa quer ser mãe, são umas perguntas sem pé nem cabeça, mas o fato é, a gente vê o mercado mudando, isso é muito bacana. Então esse seu exemplo é prova disso. Eu lembro que naquele momento que eu estava fazendo a minha saída de Tarpo, né, que eu falei que eu passei uma temporada em um escritório pequeno, eu acabei entrevistando numa outra empresa e foi quando eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. E aí, eu cheguei na entrevista e falei para o diretor jurídico, conversamos e tal, e aí no fim eu falei, eu precisava te contar, eu descobri que eu tô grávida, e acho que é importante trazer isso para a entrevista, né, e tal. E aí ele foi, me deu os parabéns e falou, nossa, muito legal, quando nasce teu filho, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e eu perguntei se aquilo era um problema, Aí ele falou, de forma alguma, a gente está olhando para você como uma pessoa com quem a gente quer estar durante muito tempo. Então, não vão ser aí alguns meses da tua vida que você vai precisar se ausentar que prejudicam isso de alguma forma. Exatamente. Pelo contrário, assim, parabéns, seja muito feliz na tua gravidez e a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui com a gente. E aí foi interessante porque nesse outro lugar onde eu tive uma passagem pequena e já cheguei grávida, né? Lá eu sofri um pouco do preconceito por ter chegado grávida. Também, obviamente, sem nenhum constrangimento explícito, né? Mas certas cobranças um pouco diferentes por essa razão. Então, é isso. Acho que é um pouco do que a gente enfrenta aí por ser mulher e por decidir buscar essa vida pessoal, que é super importante, né? Obviamente é uma decisão de algumas, não de todas, mas quando a gente toma essa decisão, a gente tem que estar preparada aí para encarar os desafios. Muito bom, obrigado por ter dividido essas histórias, os exemplos, seja positivo ou negativo. E, de novo, a gente precisa continuar batendo. Agora, falando até um pouquinho do Banco Inter, a gente falou da mudança do tradicional para o digital, mas quais alterações de cultura esse processo de digitalização do banco trouxe e como é que essas alterações elas impactaram nos departamentos que estão sob a sua gestão? E mais, a gente falou também das suas metodologias de gestão, mas como é que você pode construir um time coeso em um momento de grande alteração de cultura como vocês viveram? Essa é uma excelente pergunta. Acho que respondendo à primeira, as alterações foram inúmeras, né? Foram e vem sendo. Então, a gente passa aí
diariamente por desafios de time, de crescimento, de tecnologia, de cultura, etc. Lá no início, né, foram impactos muito maiores, né, porque foi a mudança do banco não digital para o banco digital, com uma necessidade de readequação imediata de todas as equipes, absolutamente todas que foram impactadas por essa mudança, e os desafios permearam por toda a organização. Então, de fato, foi algo muito difícil, assim, mas a gente, claramente, como empresa, conseguiu fazer isso muito rápido, e hoje o que a gente fala é que a gente é uma empresa de muita velocidade e a velocidade de adequação também. O que traz um ponto super importante, que é a cultura, né? Então, como manter a cultura nesse crescimento constante, e acho que isso é o que a gente vem trabalhando cada vez mais. O Inter tem uma cultura muito legal e muito particular. Então, o desafio de ensinar essa cultura para todos é constante. A cultura da velocidade, a cultura das adequações, a cultura de entrega cada vez, né, assim, entrega com velocidade é algo que a gente tem que trabalhar constantemente. E o desafio esse desafio nas minhas áreas, que são áreas de suporte, né? Então, imagina que a gente está numa empresa de alta velocidade, as áreas de suporte têm que acompanhar. Então, como advogada, né, e o meu time de advogados, e o time do compliance tendo hoje um mix, né, de advogados e não advogados, a gente tem, mas um mindset de suporte, né, todos eles, a gente tem que estar cada vez mais apto a suportar o negócio na velocidade que o negócio precisa. Muito bem. É um desafio constante, assim, não tem receita, não, de fato, é um aprendizado a cada dia. E assim que é gostoso, né? E aí, assim, tem suporte, às vezes, por consultorias, o RH dá muito suporte com eventos para liderança alta, liderança média, para o time de toda a base também. A gente tem trabalhado cada vez mais, né? O RH vem trabalhando essa questão da cultura cada vez mais. Então, a organização tem dado muito suporte para isso do ponto de vista de pessoas. E aí, cada gestor, né, na sua própria área, eu nas minhas áreas, é o desafio também de ter pessoas que são aptas a estar numa organização em ebulição. É o que a gente fala muito. O banco está em um crescimento vertiginoso, os times precisam ser times ágeis, assim, cultura de entrega ágil, cultura de trabalho também com algumas metodologias e acompanhando isso. Mas é um aprendizado, a gente tem aprendido muita coisa ainda. Não, sem dúvida. E a tua resposta me leva à minha próxima pergunta, porque você fala bastante de dinamismo, de ser ágil, da entrega. Uhum. Na semana passada, o meu sócio na Reinvent Legal, o Maurício Rochel, ele recebeu no programa dele que chama Reference, que está na nossa página no YouTube, o gerente de Legal Operations do Mercado Livre, o Paulo Silva. Uhum. E eles trataram nesse episódio sobre a automação dos departamentos jurídicos, né? E a gente sabe que os departamentos jurídicos dos bancos lidam com grandes volumes de transação, contratos e contencioso, né? Feita essa introdução, o Banco Inter, ele tem utilizado em seu departamento jurídico tecnologia, e nessa esteira, os escritórios de advocacia parceiros, eles também têm utilizado tecnologia? Essa é uma exigência do banco? Sim, essa é uma exigência do banco, essa mudança de tecnologia, obviamente ela impactou o jurídico, porque a gente é uma empresa de tecnologia, somos, né, a gente é o Inter, a gente é um banco, mas a gente é essencialmente uma empresa de tecnologia. Então, isso não poderia ser diferente na área jurídica e nem na área de compliance. Então, a gente vem, né, vou falar do jurídico, porque a compliance está comigo há pouco tempo, mas no jurídico a gente começou a implantar tecnologia depois que eu cheguei, focada principalmente no contencioso. A gente tem outros projetos também que já foram implantados e estão sendo aprimorados à medida que a gente vai evoluindo aí o negócio, que são tecnologias voltadas para contratos, tecnologias voltadas para governança, e tem uma série de outros projetos que a gente está olhando ainda também, porque acho que tecnologia é algo que a gente tem que olhar todo ano e manter isso sendo constantemente atualizado. E aí, há pouco tempo atrás, até a própria área de TI do banco disponibilizou uma área que exclusivamente atua para manter as outras áreas com um patamar de tecnologia desejado, né? Então, a gente tem um time na área de TI que a gente pode acessar para os nossos projetos de tecnologia que são
corriqueiros, né, do dia a dia, que eles conseguem pôr essa tecnologia à disposição de uma forma mais rápida para os times internos. Além disso, a gente olha constantemente para ferramentas de mercado, para entender o que existe, como que isso converge com as estruturas de tecnologia que a gente tem, para também trazer para o nosso negócio. Então, o compliance é uma área também que está sempre olhando agora, né? Recentemente a gente também começou a olhar cada vez mais para a tecnologia, porque no crescimento que a gente está, é super importante começar assim, a cada vez mais ter processos mais tecnológicos, automatizados enfim, então sim, é uma questão que a gente olha constantemente. E os escritórios parceiros, na verdade, no momento da escolha dos escritórios parceiros, vocês analisam também o quão tecnológico eles são? Para os escritórios de contencioso, sim. E o contencioso, eu fiz a gestão do contencioso até muito pouco tempo também. Agora a gente dividiu as diretorias, então existe uma diretoria exclusivamente de contencioso hoje. Então, para o contencioso, até então, a gente sim exigia dos escritórios. Obviamente, nem todo escritório está preparado para isso. Então, alguns se destacam mais do que outros. Mas é super importante sempre ter parceiros com esse olhar. Então, a gente tem escritórios hoje que são super analógicos, mas tem escritórios também que já tem robôs, que já tem ferramentas avançadas, que usam inteligência artificial nas peças. Então, e esse trabalho, ele acaba retroalimentando, né? Então, é muito interessante. Quando eu falo retroalimentando também os outros escritórios, porque a gente fazia, né, sempre os workshops com todos os escritórios envolvidos, para contar um pouco sobre o negócio, as estratégias, né, que a gente estava esperando para cada um dos escritórios e para a área. Então, isso acaba gerando uma discussão super positiva, e os escritórios que estão um pouco mais atrás em tecnologia acabam vendo que é uma mudança que fatalmente eles vão ter que fazer. Então, sim, a gente exige, não de todos, mas assim, alguns têm mais, outros menos. E no escritório de consultivo, isso é pouca realidade hoje, né? Eu vejo, assim, a gente usa inúmeros escritórios para os diversos projetos e consultorias que a gente tem, e a tecnologia não é uma realidade para essa área. Então, acho que os escritórios, até comento muito com um dos sócios aqui de um escritório grande que nos atende, que existem processos, por exemplo, muito manuais até hoje, em questões que poderiam já ter evoluído muito mais. Então, quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando a gente foi fazer o IPO do banco, e eu sempre trabalhei com IPOs, e aí tinha algum tempo, já alguns anos, sem contato nenhum com esse tipo de operação. Quando a gente foi começar, eu falei, gente, mas está tudo igual, nada mudou, né? O processo é o mesmo. Obviamente, na CVM, né? O processo é mais automatizado. Mas o trabalho, assim, do escritório com o cliente, né, continua muito parecido. Então, eu entendo que, assim, os escritórios de consultivo e de negócios tem que evoluir um pouco mais em tecnologia. Temos que entender, assim, qual seria uma forma interessante de evoluir. Mas acho que a realidade da tecnologia ela é muito mais presente no contencioso hoje. E aí existem inúmeras ferramentas para contencioso. Obviamente, existem inúmeras ferramentas para contratos também, né? Então, não só no contencioso, mas a área de contratos também tem muitas. Mas aí é muito mais uma realidade do jurídico interno, né, do jurídico corporativo, e eu não vejo essa realidade tanto acontecendo nos escritórios parceiros. É isso, essa mudança ela vem acontecendo, mas ela é muito mais realidade e muito mais atual realmente nas empresas, né, especialmente as de tecnologia. Ana Luísa, o papo tá muito bacana, mesmo assim, encantado com a tua carreira, com a tua vivência e os desafios. Infelizmente está chegando no final, então a gente também vai para as perguntas clássicas, assim como no início teve a pergunta tradicional, aqui também, né? Então eu queria que você indicasse para os nossos ouvintes ou um livro, ou um filme, ou uma série. Tá bom. Ou os três, como você quiser. Bom, acho que livros tem alguns legais. Não ando lendo tanto quanto gostaria. Livros para quem é de advocacia corporativa, acho que livros de gestão são muito importantes. Tem livros importantes do Rancharan, que são aí ferramentas ricas para o dia a dia. E eu gostei muito de uma leitura também, que aí não é de gestão, que é do o 21 lições. Então, acho que esse livro é fantástico também. Séries, eu gostaria de ter tempo para assistir, mas com 3 filhos e trabalhando tanto no trabalho, eu acabo não conseguindo assistir muitas séries. A última que eu vi foi o The Crown, acho que é muito legal também. E tem uma visão aí muito bacana sobre a mulher, né? Então,
Acho que é uma série muito interessante. Maravilha. E para fechar com chave de ouro, que conselho que você gostaria de trazer para os profissionais do nosso mercado? São vários conselhos, mas eu acho que a mensagem importante, acho que até derivada dessa nossa conversa, é que a gente tem que planejar, assim, a gente não deve se frustrar muito ao longo do planejamento da carreira, a gente tem que planejar o que a gente quer e perseguir esses nossos ideais com muita dedicação, com um olhar para a carreira muito importante, mas principalmente sem deixar de lado também questões que, assim, sem deixar se abalar por desafios que vão acontecendo ao longo do tempo, ou dificuldades, ou fracassos, né, que foi um pouco do que a gente falou, né, Sapiro. Eu acho que o fracasso traz aprendizados, mas eu acho que a dedicação, a paixão pelo que faz é super importante, e conciliar tudo isso de uma forma equilibrada com a nossa vida pessoal. É isso, olha, muito obrigado. Olha, foi um prazer receber você aqui. Um papo cheio de histórias interessantes, de curiosidades, de desafios e de conselhos. Foi um prazer. Demorou um pouquinho, a gente conseguiu, que bom. Fico muito contente. Deu certo, né, no fim. Deu certo. E eu sempre falo, demora, mas no final sempre dá certo, e deu certo de uma forma brilhante. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Foi muito legal e estou sempre à disposição. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.